Comportamentos compulsivos. Esse é o assunto de utilidade pública de hoje. Uma ótima segunda-feira para você. Muito obrigada pela audiência. E olha, sobre esse assunto, geralmente a gente pensa em quê? Consumo de bebidas alcoólicas, uso de drogas, mas não é bem assim. Quem está aqui no estúdio com a gente, todas as segundas, Patrícia Pinatti, psicóloga e psicanalista, nessa mãozinha aqui para a gente. Compulsão é uma coisa bem maior. Compulsão é uma coisa muito séria, é uma patologia, é uma doença que a gente tem que prestar muita atenção e não pode negligenciar, né? O comportamento compulsivo, ele é de extrema importância para que a gente diagnostique outras patologias que vêm, por exemplo, anorexia, bulimia, obesidade, pode vir acompanhada de comportamentos, sim, compulsivos. Sim, porque a gente está falando de compulsão e a gente começou o programa citando aí bebidas alcoólicas, drogas, mas a gente tem a questão das compras, a questão da compulsão alimentar. Você sabe que nós temos um índice aqui no Brasil que 6 milhões de brasileiros sofrem de compulsão por compras. Nós temos também hoje, no mundo contemporâneo, uma massividade de propaganda, de consumo. Essa coisa da agilidade de comunicação, do prazer imediato, isso pode favorecer, sim, os processos compulsivos. Então, nós temos aí um viezinho genético, e é bom falar, porque as pessoas às vezes assistem o programa e estou sempre falando da questão da hereditariedade. Não necessariamente eu tenho um pai alcoólatra, eu vou desenvolver alcoolismo. Mas eu tenho um dedinho hereditário de maior facilidade para que eu desenvolva. Isso é importante a gente lembrar. Porque as pessoas ficam um pouco preocupadas com a questão da hereditariedade. E aí você trouxe aí esse número alarmante, por exemplo, de pessoas com compulsão por compras. E aí, quando você fala da hereditariedade, eu queria trazer para um outro eixo, que é o eixo da criação, do comportamento. Por exemplo, a criança está ali, olha, eu quero, tome. Não, eu acho bonito, tome. Ou seja, o sim, entendeu? Para ficar, muitas vezes, livre ou como uma compensação pela ausência durante o dia por conta do trabalho. Isso também pode desenvolver uma compulsão por compras futuramente? Você pode favorecer o aparecimento da compulsão lá na frente, quando você deixa da criança vivenciar o processo de frustração. Então, ela não consegue, tudo ela tem, tudo ela tem, tudo ela tem. Então, ela não sabe lidar com a frustração, com as pequenas frustrações. E isso pode favorecer, sim. Tem um mecanismo bioquímico aí também, que quando você está realmente muito compulsiva, muitas vezes você entra com processo de medicação para controlar a bioquímica. Os psiquiatras, neurologistas chamam de zona de recompensa ali cerebral. Isso também é importante, né? Você tem uma alteração também bioquímica, hereditária e o social aí te empurrando para aquela satisfação imediata. Porque como funciona, às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, eu comprei no impulso, eu sou compulsiva. O impulso é uma coisa, a compulsão é outra. Quais são as características que diferenciam esses dois? O impulso, eu adoro sapatos, né? Mas eu vejo lá um sapato, eu quero, mas se eu parar 5 minutos, eu consigo frear o impulso, eu consigo racionalizar. A compulsão, você não consegue frear. A gente diz que é como se o objeto escolhesse a pessoa. Então, ela tem menos poder do que o objeto. Então, é diferente. É um desejo incontrolável. Então, para que eu esteja compulsiva de verdade, eu preciso do processo de impulso, mais o processo de obsessividade. E o compulsivo elege objetos, né? Então, sei lá, eu falei sapatos, compras, geralmente existem alguns objetos, depois ele pode ir passeando por outros. Então, compulsivo por bebida, depois vira compulsivo por sexo, depois por consumo, depois droga. Então, ele pode
e passeando e adquirindo novas compulsões. A pessoa tem consumo, por exemplo, por sapato, passa a ter por bolsa, passa a ter por E roupa. ela vai adquirindo, ela vai... Por quê? Qual é a ideia? A ideia é, você tem uma ansiedade para aquisição de alguma coisa e enquanto você não consegue aliviar essa ansiedade, aquilo te perturba, que eu estava falando do pensamento obsessivo. Então, você fica com aquilo na cabeça, você pensa o dia todo Não, e naquilo. tem gente que vai, por exemplo, passa e por algum motivo não compra e vai embora para casa e acaba retornando. Exatamente. Porque não consegue desligar. Vira um estado psíquico de tensão muito alto. Então, a compulsão, a aquisição de alguma coisa, ela funciona como um calmante. Eu estou super ansiosa com aquilo, eu não paro de pensar, aí eu vou lá, compro, me acalmo, mas aí vem a culpa, tem o sofrimento. É imediato, como os compulsivos por comida. Como, sem prazer, muitas vezes. E o mercado tá aí. O que o mercado quer é exatamente isso, que você não volte para casa, tá? O mercado, ele está longe de ser um consultório de psicologia. Exatamente. Muito tá? longe. Muito longe. Então, o que ele quer? Ele quer que você não volte para casa sem aquele objeto. Né? Exatamente. E aí ele não quer saber se você está com dívida, se o seu dinheiro só vai dar para você comprar comida, colocar combustível no carro. Ele não quer saber. Ele quer o seguinte, você fixe seu combustível, deixe de sair, deixe de fazer... Mas, assim, quero que você leve. Então, há uma pressão também muito grande empurrando essas pessoas. Aí são 6 milhões? 6 milhões de 6 brasileiros. milhões de brasileiros. 3% da população. Sim, o mercado vive disso, né? Você mexe com a impulsividade das pessoas, mexe com a vaidade das pessoas, que nós já falamos aqui da vaidade, né? E os compulsivos, eles são, infelizmente, um alvo muito mais fácil, muito mais vulnerável. E agora que não precisa nem sair de casa, né? Chega Exatamente. ali, ó, ali na internet. E não tem um processo de racionalização. Então, você me perguntou, mas não está pensando se tem dinheiro? Não. Porque é um estado patológico psíquico. Então, eu não consigo dar vazão às questões racionais. Eu estou me embutindo de afeto ali, de coisas irracionais. E eu sei que aquilo não vai dar certo. É um calmante não medicamentoso. Exatamente. Mas que, olha, tem muito efeito colateral. Muito. Patrícia, esse assunto aqui vai rolar muita coisa. A gente vai conversar daqui a pouco também com uma pessoa que é uma pessoa compulsiva. Sim. Né? A gente está tentando aqui trazer para vocês essa ideia, tá? A gente traz, Patrícia, a gente convidou a Patrícia Pinatti para estar aqui discutindo com a gente essas questões comportamentais, mas a gente está sempre trazendo pessoas que vivenciam isso. Daqui a pouco a gente vai bater um papo também com uma pessoa compulsiva. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já 2 minutos.